aqui na Assembleia de Deus Canaã, convite do pastor Orlando. Para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos, né? E quero agradecer ao pastor Orlando, pastor Zé, é isso? E toda a igreja, toda a junta de obreiros, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. E também aqui eu quero deixar um abraço do meu pastor e também da Igreja Batista Renascer em Cristo, ali na cidade de Nova Fátima, em nome de Jesus Cristo. Dizer que estou feliz, amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 37, e o versículo 5 em diante, amém? Glória a Deus. Hoje é culto de jovens, amém? Hoje nós vamos ver a história de um jovem muito temente a Deus, que foi usado por Deus também, amém? Contrário aí? Estou aqui pela segunda vez, pela misericórdia de Deus. Já estive aqui outra vez. E em janeiro estarei para o Maranhão para estar implantando o trabalho lá também, trabalho missionário. Gênesis 37, 5 diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos ouvi este sonho que tive. Atava-vos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, ou guardava no seu coração. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, ou Jacó, em outras traduções: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. E disse-lhe Israel, ou Jacó: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhes perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem: foram daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubens:
derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituir a seu pai. Mas logo chamou José seus irmãos e despiram da túnica, e a túnica está lá de mangas compridas que traziam, e tomando, lançaram na cisterna vazia, sem água. Amém? Só até aqui mesmo. Aleluia. Glória a Deus, para não estender muito a leitura. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, me usa, Pai, como um canal de bênção neste lugar, Senhor. Pai, usa-me, ó Deus, como o Senhor sempre me fez, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber a tua palavra, Senhor, neste lugar. E que nós possamos, ó Deus, sermos impactados pelo poder da mesma. E que nós tenhamos, ó Pai, a nossa vida transformada, Senhor. E possamos a cada dia sermos fortalecidos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Quem tem sonhos e planos aqui da parte de Deus? Amém? Jovens, cadê os jovens? Vocês têm sonhos, têm planos? Amém. Meus amados irmãos, aqui conta a história de um jovem chamado José, o 11º filho de Jacó, conhecido também como Israel, como falou aqui na narrativa de Gênesis, escrito pelo homem considerado mais manso da terra na sua época, chamado Moisés. E aqui nós vemos a história de um jovem que teve 2 sonhos. Esses sonhos de José não foram da parte dele mesmo, porque lá no final nós vamos entender que eu estou falando aqui agora. Mas os sonhos que José sonhou foram os sonhos de Deus. E José, naquela alegria, quando ele tem o primeiro sonho, aquela alegria de contar para os seus irmãos, jovem, velho de 17 anos, feliz com o que tinha sonhado. E ele pensou que seus irmãos iriam ficar felizes com ele, pelo fato de contar o sonho. Mas foi tudo o contrário. José, ao contar esse sonho a seus irmãos, os seus irmãos odiaram ele ainda mais. Ou seja, no começo, José, pelo fato de ser o filho mais novo, porque Benjamim provavelmente ainda não tinha nascido. O pai, José era filho da velhice. Então, o pai dava o quê? Dava mais prioridade e atenção a José, que é uma das coisas que nós fazemos, errado, Dá mais prioridade a um filho e a outro não. Aí isso aí acaba causando conflito entre eles, ciúmes. E Jacó viu que não estava bom. O que é que ele faz? Ele pega, compra um presente para José. Em vez de dar ao seu filho mais velho, que era de direito, ele compra e dá ao filho mais novo, que é uma túnica colorida. E isso instigou mais ainda o ódio, ou melhor dizendo, se eles já tinham raiva de José, ódio, eles ficaram odiando mais ainda. E José, como eu disse, conta esse sonho, e ainda mais eles me odiavam a José. E nessa noite eu quero dizer para você, jovem, você que está aqui hoje, cuidado com quem nós estamos. Nós temos que ter muito cuidado com quem nós estamos compartilhando os nossos sonhos, aquilo que Deus nos dá no secreto. Nós temos que ter bastante cuidado, porque nem todos estão de acordo.
capítulo 37, 10 e 11, seus irmãos tiveram inveja dele por causa dos sonhos que Deus havia dado a ele. Porque os sonhos que José sonhou não eram sonhos dele próprio, mas sim sonhos de Deus. Tentaram destruir o sonho de José, ficaram com inveja, mas não conseguiram destruir. Por quê? Porque os sonhos eram de Deus, que José estava sonhando. Aleluia! Quando nós sonhamos o sonho de Deus, pode se levantar quem quiser para querer destruir, mas não destrói. Por quê? Porque os sonhos são de Deus para a nossa vida. Quero dizer nessa noite para você, jovem que está aqui nessa noite, comece a sonhar o sonho de Deus para a sua vida. Aleluia! Comece a viver os propósitos de Deus para a sua vida. Mesmo que você venha passar por muitos processos, muitas lutas, adversidades, mas quando você começar a sonhar, a viver os planos que Deus tem para a sua vida, você consegue passar pelas lutas e adversidades que vêm para querer parar. Por quê? Porque Deus está contigo em nome de Jesus. Aleluias! Nós podemos ver, meus irmãos, que José, ele sonhou esses dois sonhos. Deus deu a ele. Mas para José alcançar o objetivo que Deus tinha dado para ele através desses sonhos, ele passou por muitas lutas, muitos processos, muitas adversidades. Primeiro, seus irmãos têm inveja dele. Não tem coisa pior do que nós sermos invejados pelas pessoas, por aqueles que estão muitas vezes próximos, muito próximos de nós. Aqueles muitas vezes que chegam para a gente assim, pastor, e dá tapinha nas nossas costas, mas o coração está ardendo por dentro de inveja. Não tem coisa pior do que nós conquistarmos algo e aqueles mais próximos da gente ficar com inveja. Porque assim, tem pessoas que querem te ver bem, mas não te querem ver, não querem te ver melhor do que elas. É verdade. Elas não querem que você passe, suba de nível. Elas querem que você sempre fique ali abaixo. Mas quando os sonhos é de Deus para a nossa vida, ninguém consegue destruir. Em meio a todo esse processo que José passou, foi invejado pelos seus irmãos, foi repreendido pelo seu pai. O seu pai, pelo fato de não estar entendendo ali naquele momento, porque ninguém entendeu. E muitas vezes, querido, Deus ele vai permitir nós passarmos sim por processos para alcançarmos o propósito, o objetivo. E muitas vezes nós não vamos de início, de imediato, entender os processos de Deus para a nossa vida. Mas uma coisa eu te digo: desistir nunca mais, desistir nunca. Nós temos o que? Mesmo sem entender de início, ficarmos firmes e confiantes em nome de Jesus. Aleluia! José passou por muitas aflições, tribulações, lutas, mas José venceu. Qual o segredo para José ter vencido? A palavra diz que Deus era com José. Se você ler a história de José do capítulo 37, pulando 38, começando 39, porque o 38 conta a história de Tamar e Judá, você vai entender que a todo momento a palavra está dizendo, e Deus era com ele, 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 e Deus é com você, em nome de Jesus Cristo, você que tem sonhado. E Deus era com ele. No capítulo 37, versículo 18 e 19, o que é que eles fazem? Eles planejam
planejam. José vem lá, longe. E entre eles ali, eles fazem o que? Planejam matar José. Eu vou aqui conjecturar. Eles estão sentados aqui. Supor que é na hora do almoço. Almoçando ali, acabaram de almoçar, estavam ali descansando. E José vem de lá. Primeiro eles fazem o que? Eles zombam do sonho de José. Olha lá vem o sonhador. Não é isso? Aí, no caso do versículo 18, eles vamos, bora fazer um jeito aqui de matar ele. Como nós vamos fazer? Muitas vezes, muitas pessoas estão tramando. Muitas pessoas, às vezes, irmãos, aqueles que são inimigos dos sonhos, inimigos de Deus, da obra de Deus, inimigos dos planos de Deus na nossa vida, às vezes eles estão tentando, estão planejando, fazendo planos para querer o quê? Destruir os planos de Deus na nossa vida, mas não vão conseguir, porque Deus está conosco nessa batalha. Isso me faz lembrar de Daniel. Daniel, quando foi promovido na Babilônia, na época do rei Dario, cuidava ali de 120 províncias. E aqueles que estavam ali por inveja atentaram contra Daniel. O que eles arrumaram? Vamos fazer um decreto aqui. Eles sabiam que Daniel era homem de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Está certo que era o costume do judeu, mas tinha vida de comunhão com Deus. Chegaram para o rei Dario dizendo: rei Dario, durante 30 dias, qualquer homem, qualquer pessoa que pedir algo a qualquer Deus, a qualquer outra pessoa, a não ser para o Senhor, esse será jogado na cova dos leões. E meus irmãos, eles vão tentar, o inimigo vai tentar destruir os nossos sonhos, os planos de Deus para a nossa vida, mas ele não vai conseguir. Como nós podemos ver, Daniel foi pego orando, suplicando ao seu Deus. Primeiro, irmãos, quando ele vê o decreto ali, ele não se desespera. Ele faz o quê? Ele vai calado para sua casa, continuar a sua vida de comunhão com Deus, sendo vigiado 24 horas por aqueles homens. Cuidado, querido, também. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes os destruidores de sonhos, eles estão nos vigiando 24 horas. Nós temos que ter cuidado com o que falamos muitas vezes, para que aquilo que nós falamos não vá ser usado contra nós e destruir, ou querer destruir os nossos sonhos. Daniel é jogado, é pego orando, é jogado na cova dos leões. O rei tinha muita amizade com Daniel, passou o dia inteiro orando, suplicando ao Deus errado, né? Porque o Deus de Daniel não era. Mas o Senhor já havia preparado o quê? O livramento para Daniel. Então, meu querido, todo o processo que eu e você muitas vezes estamos passando, para que o propósito, para que os sonhos, para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida, não é para nos fazer desistir, mas é para servir de aprendizado para a minha e para a sua vida. Aleluia. Zombaram dos sonhos deles, vão zombar de você. Às vezes você recebe uma profecia da parte de Deus, que Deus vai mudar a tua realidade. E as pessoas às vezes duvidam, zombam. Aonde? Aquele ali não vai não. Talvez esse homem errou, talvez ele foi da carne. Mas quando é de Deus, se cumpre, querido. Quando Deus tem propósito, se cumpre. Aleluia. Você que tem chamado de Deus para a sua vida, ei, em nome de Jesus Cristo, fica firme na posição, porque no tempo de Deus Ele vai realizar, Ele vai cumprir, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glorifica o nome dEle nessa noite. Glorifica Ele nessa noite, que Ele é digno. Aleluia.
dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas, em nome de Jesus Cristo. Ei, confia nele, confia nele, confia nele, em nome de Jesus, confia nele, confia no Senhor. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, é tempo de continuar no propósito, é tempo de continuar no propósito, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. O ano de 2024 está se aproximando. Eu creio que cada um de nós aqui temos planos, já traçamos alguns planos para serem realizados no ano de 2024. Às vezes é uma faculdade que você, jovem, quer fazer, é algo assim, mas nós temos que lembrar de uma coisa: lutas virão, com certeza, mas nós temos o que? Temos um Deus que nos sustenta todos os dias, no nome de Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Planejaram matar José, só assim eles iam fazer o quê? Matando José, matariam também os seus sonhos. Os sonhos iriam ser mortos juntamente com José, mas quem sonha os sonhos de Deus, aleluia, enquanto não se cumpre, essa pessoa não vai morrer. Foi assim que aconteceu na vida de José. Enquanto os sonhos de Deus, os projetos não se cumpriram na vida de José, ele não morreu. Aleluia, glória a Deus. Se você tem planos, fica tranquilo, sossegado. Aí você pode até pensar aí na sua mente, dizer assim: ah, mas tantos crentes que já morreram, estão morrendo. Será que eles não tinham o plano de Deus na vida deles? Talvez esses que já morreram, porque Deus já cumpriu o propósito na vida de cada um que é. Verdade. E muitas vezes a gente não entende. Mas você está vivo. Eu estou vivo e Deus tem plano na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aí Rubens, o filho mais velho, vem e diz: não vamos pôr a mão dele, não vamos matar, não vamos derramar sangue. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar ele nessa cisterna. Eles não conseguiram matar José, para que o sonho de José corresse junto com ele. Agora eles vão tentar o quê? Vão jogar José no calabouço. Para quê? Para que os sonhos também vão por água abaixo. Mas também eles não conseguem matar José. Irmãos, quem tem projeto de Deus, quem sonha os sonhos de Deus, é tudo na queda, querido. Aleluia. Quando eu sonho o sonho de Deus, o inimigo, o adversário pode tentar de todas as formas, mas ele não vai conseguir destruir, porque Deus é comigo e é com você. Tentaram de todas as formas, mas aí a palavra continua dizendo: e Deus era com José. E ele joga José dentro do calabouço. Nessas alturas a túnica de José já tinha sumido. Já tinham feito um plano que eles iam fazer: pegar a túnica dele, rasgar, sujar de sangue, para mostrar para o pai, para dizer que foi um bicho que tinha comido José, uma fera. E quando ele joga José ali no calabouço, o que acontece? Vai passando uma caravana de ismaelitas, descendentes de Ismael, primeiro filho de Abraão. E eles fazem o que? Eles têm uma ideia: vamos vender José para esses ismaelitas, porque nós matando ele, a gente não vai ganhar nada com isso. Eles caíram na real, meu irmão. Ei, o teu inimigo pode até te perseguir, querer destruir os sonhos, mas uma hora ele vai cair na real. Não adianta tentar contra
eles caíram no real. Aqueles que nos perseguem, que são os destruidores de sonhos, uma hora eles vão cair na real e vão dizer: não adianta, não adianta, ele não para, não adianta, ela não para, não adianta caluniar, não adianta tentar falar mal desse, não adianta, nós vamos ganhar nada com isso, vamos deixar pra lá. A primeira etapa, José passou o primeiro processo, que foi com seus irmãos. Agora José vai ser vendido. É uma caravana de ismaelitas, como eu falei, para o mercado negro, mercado de escravos. E quando ele chega lá no Egito, que eles estavam indo para o Egito vender as suas iguarias, perguntas, essas coisas, logo José é vendido e trocado por essas coisas. Quando chega lá, Potifar, que era o guarda, o chefe da guarda de Faraó, ele olha para José. Irmãos, quem tem planos e sonhos de Deus, projeto, não se esconde em lugar nenhum. É diferenciado, meu irmão. É diferenciado, minha irmã. Quem tem projetos e planos de Deus na vida é diferenciado. Onde você chega, alguém diz assim: olha, aquela tem plano de Deus na vida, tem sonhos, tem o brilho do Espírito Santo. Aleluia. José era um menino atencioso, trabalhador. Aí eu vou abrir o parênteses aqui. E você, jovem, será que você é atencioso, é trabalhador? Será que você realmente está cuidando das coisas em casa, obediente aos pais? Você que é jovem, que está aqui nessa noite, será que quando o papai diz assim: não vai para a rua que está tarde, vai, mas chega cedo? Será se você é obediente? Será se você chega realmente no horário? Cuidado, porque nós temos que ser obedientes aos nossos pais, para que vivamos muitos anos em cima da terra. José era um menino diferenciado. E Potifar, na hora que põe os olhos, meu nome é irmão? Tiago, irmão Tiago. Fala, é aquele ali mesmo, é aquele que eu vou querer para mim, vem, quanto é, e paga lá a quantia. E leva José para casa dele, para colocar junto com seus outros servos, né? Mas só que ele vê novamente que José é atencioso, é cuidadoso. E o que ele faz? Ele chama José para sua casa e diz: José, olha, tudo aqui, tudo está sob o teu domínio, toma conta de tudo aqui, menos a esposa. E José era como se fosse o gerente ali, gerenciava todas as coisas de Potifar, que era o seu senhor. Aí aqui começa o que? A segunda etapa da vida de José, o segundo processo que José vai ter que passar. E eu quero dizer nessa noite para mim e para você, irmãos, Deus, Ele vai permitir muitos processos passar na nossa vida. Às vezes Ele não vai nos livrar não, mas no momento pode nos livrar lá dentro, como Ele fez com os meninos na caverna, na fornalha, lá em Daniel. Ele não vai nos livrar de entrar na cova, não vai nos livrar de entrar na fornalha, mas Ele pode nos livrar lá dentro. É verdade. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, ao bater os olhos em José, já acendeu aquele desejo de cobiça. Quando nós lemos essa passagem e ouvimos falar, a gente só foca mais naquele momento em que ela vai pro quarto, chama ele disfarçando que quer algo e puxa as vestes dele no momento ali que vai agarrá-lo e ele sai correndo. Mas se nós formos ler antes, José era cobiçado, era tentado todos os dias pela sua senhora. Direto José era tentado, era cobiçado, e ele ia fugindo. Ei, jovem, fuja das tentações desse mundo. Na verdade não é só jovem, nós
tentações desse mundo. Paulo diz numa das suas cartas, ele diz para nós fugirmos da aparência do mal. E José sempre fugindo. Por quê? Porque José amava o seu Deus, nosso Deus. Aleluia! E José era fiel a Deus. E um certo dia, ela entra no seu aposento e chama José, com certeza para levar algo. E ela chega lá e começa lá em cima de José. José diz: olha, minha senhora, o meu Senhor, ele me colocou sobre todos os seus bens aqui, mas menos sobre a senhora. E ali ela agarra ele, tenta agarrar, e ele sai correndo, e as vestes ficam na sua mão, em suas mãos. E ela, para querer se sair, acusa ele justamente de ter assediado ela, de ter atacado ela. E José é preso injustamente. Aleluia! Ali era mais um processo na vida de José. Ei, nessa noite eu quero dizer para mim e para você: vários processos sim, nós iremos passar, mas como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo que José passou, tudo que nós estamos passando, tem um propósito, querido. Esse propósito não é meu nem seu, esse propósito é de Deus. É por isso que se cumpre na nossa vida, porque não é nosso, é de Deus. Se fosse nosso, já tinha se acabado, o inimigo já teria destruído. E ali José é preso injustamente, é injustiçado. E chama ali os outros servos e manda chamar o seu senhor Potifar. Primeiro José diz assim: jamais, minha senhora, eu farei isso, eu pecarei contra o meu Deus. José guardava a sua fidelidade. Mesmo José passando por tudo isso, ele continuava sendo fiel a Deus. Aleluia! Mesmo vindo os processos, mesmo se levantando nas tempestades da nossa vida, para querer destruir os sonhos e projetos que Deus projetou e sonhou para mim e para você, nós temos que continuar firmes, fiéis na presença do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus, porque é Ele que nos sustenta a cada dia. Salmo 37:5 diz, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Glória a Deus. José havia entregado o caminho dele ao Senhor, queridos, porque ele entendeu que Deus era com ele. Aleluia. E José entra ali naquele cárcere, e não demorando muitos dias, o copeiro do rei e o padeiro, chefe ali dos padeiros, chefe dos copeiros, planejam matar Faraó. E são lançados na prisão ali, juntamente com José. Irmão, José foi tão privilegiado que ele foi lançado em uma prisão diferenciada. Ali onde José estava preso, só era preso aquelas pessoas de uma classe mais, aqueles que viviam ali, juntamente com o Faraó. Não eram escravos, qualquer escravo, era pessoa da corte que planejava matar alguém lá de dentro, era preso lá. E José está lá nessa cadeia, só para nós. E esses homens caem lá. E para nós adiantarmos a conversa, José, aliás, eles dois sonham, cada um sonha um sonho. E eles começam a conversar, e José ouvindo aquela conversa deles. E eles perguntam, e José, eles pedem para José interpretar o sonho deles. José não sabia. E José faz o que? Vai orar a Deus. Outra coisa, querido, mesmo no processo, qualquer coisa que nós vamos fazer, nós temos que consultar Deus. Não é no nosso, eu estou passando por luta, estou
passando por isso, meu Deus, aí vou fazer as coisas. Não, nós temos que consultar a Deus, mesmo passando pelo processo. E ali José revela os sonhos daqueles homens. Um foi decapitado dentro de 3 dias, e o outro, que era o copeiro, voltou à sua posição, a dar o copo a Faraó, como José havia falado no sonho. E ele diz assim para esse copeiro, o chefe dos copeiros: quando chegar diante de Faraó, lembra-te de mim. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé nessa noite. Glória a Deus. E por algum tempo, quando esse homem chega lá, por algum tempo ele esquece de José, meu querido. Ei, pelo fato de sonhar no sonho de Deus, às vezes também as pessoas irão nos esquecer. As pessoas irão nos esquecer, desprezar. Foi o que aconteceu com José. Mas eu tenho algo a te dizer nessa noite. As pessoas podem te esquecer lá no calabouço, lá na cadeia, mas tem um Deus que nunca te esquece, em nome de Jesus Cristo, e que vai cumprir os propósitos da nossa vida, na minha casa, na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E José, depois de passar todos esses processos, Deus o exalta como homem, o segundo homem mais poderoso da terra do Egito. Aleluia! E no final, querido, lá no capítulo 50, versículo 20, José se revela aos seus irmãos, perdoa seus irmãos. Eu quero dizer algo nessa noite para você. Ei, quando Deus cumprir os propósitos da sua vida, não é para você desprezar aqueles que não acreditaram, aqueles que tentaram. Não, é para você perdoar e mostrar que o Deus que nós servimos é poderoso para cumprir as suas promessas, os seus propósitos na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus foi desprezado pelos seus, mas aquilo que Deus havia dado para ele, aquela missão, ele cumpriu em nome de Jesus, porque Deus é poderoso. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Fala ao Senhor nessa noite, que Ele é digno. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém? Senhor maravilhoso, obrigado, Senhor. Depois de uma mensagem dessa, palavra de Deus.